Depressão. O sol nasceu forte naquela manhã de 1980 em Duque de Caxias, iluminando cada rua, cada calçada, como se o próprio dia já estivesse anunciando que seria especial. Jorge Henrique, 35 anos, acordou cedo, com o coração cheio de alegria. Há 2 anos, ele e a esposa, Márcia Lima, 32 anos, não viam os familiares de Jacarepaguá. A vida corrida, o trabalho, as dificuldades do dia a dia sempre adiavam o reencontro. Mas agora, finalmente, o dia havia chegado. Márcia, ainda de roupão, ajeitava os cabelos na frente do espelho enquanto Jorge terminava de conferir se todos os presentes para os familiares estavam devidamente embalados. O porta-malas já estava cheio de pequenas lembranças, doces caseiros, algumas roupas que a mãe de Márcia havia encomendado, brinquedos para os sobrinhos. "Amor, tá tudo pronto?" perguntou Márcia com um sorriso largo, a voz carregada de expectativa. "Tudo pronto, minha linda. Vamos logo que o dia vai ser longo e cheio de abraços", respondeu Jorge, ajeitando a gola da camisa com as mãos firmes e cuidadosas. Pegaram a estrada cedo, as janelas do carro abertas, deixando o vento entrar, misturando-se com o cheiro de estrada e liberdade. A viagem de Duque de Caxias até Jacarepaguá corria tranquila. Cada curva parecia trazer de volta memórias da infância de Márcia e das primeiras visitas de Jorge à família dela ainda nos tempos de namoro. Chegando na casa da mãe de Márcia, foram recebidos com gritos de alegria. Os primos, tios e sobrinhos saíram correndo para abraçá-los. A casa estava cheia, com uma energia viva e feliz. Tio Beto, como sempre, já comandava a churrasqueira, lançando para o alto suas piadas costumeiras e risadas altas. Já Juliana Lima, mãe de Márcia, preparava um almoço que logo enchia a casa com um aroma de temperos frescos e comida caseira. "Minha filha, você está ainda mais bonita como sempre", disse Juliana, com os olhos marejados de felicidade. "E você, Jorge, parece que não envelhece nunca", brincou tio Beto, oferecendo um pedaço de carne direto da grelha. As horas passaram rápidas. Recordaram os tempos de escola, as travessuras de infância, as histórias repetidas que sempre arrancavam novas risadas. Sob o céu azul e o sol inclemente, Jorge e Márcia não resistiram e, junto com os primos mais novos, entraram na piscina, se refrescando entre mergulhos, beijos e brincadeiras. Quando a noite caiu, por volta das 22 horas, o casal começou a se despedir. As crianças já estavam sonolentas, os adultos ainda conversavam na varanda, embalados pelo som baixo de um rádio tocando sucessos da época. "Foi maravilhoso ver todos de novo. Precisamos fazer isso com mais frequência", disse Jorge, abraçando a sogra. "Voltem logo, meus filhos. Deus acompanhe vocês", respondeu Juliana com um aperto no peito, como se um aviso silencioso a perturbasse. O casal entrou no carro e Jorge ligou o motor. O caminho de volta era longo, mas eles seguiam tranquilos, conversando animadamente sobre os momentos do dia. Falavam de como seria bom reunir a todos novamente no Natal, de como Brian, o sobrinho pequeno, cresceu rápido, das piadas de tio Beto e da comida impecável de Dona Juliana. Pouco depois de um posto de gasolina na rua principal, o sinal estava verde. Jorge manteve a direção firme, como sempre fazia. Foi então que o inesperado aconteceu. Na pista contrária, vindo em alta velocidade, um carro surgiu como um vulto descontrolado. O motorista era Lucas Paiva, 45 anos, embriagado, deprimido, desesperado. Sua vida havia desmoronado nas últimas semanas. Sua esposa pedira o divórcio após anos de discussões e distanciamento. Lucas não conseguia aceitar. Passou o dia bebendo, numa tentativa inútil de afogar a dor. Naquela noite, decidido a acabar com tudo, acelerou o carro cego de tristeza e álcool. A colisão foi inevitável. Em questão de segundos, os dois carros se chocaram violentamente, os estilhaços voaram em todas as direções.
O som do metal sendo esmagado, o vidro quebrando, o grito preso na garganta. Jorge e Márcia morreram na hora. As luzes de emergência logo iluminaram a rodovia. Ambulâncias, policiais e curiosos se aglomeraram rapidamente. Os parentes de Jorge e Márcia, que foram avisados pouco depois, chegaram ainda durante o resgate. O choque foi indescritível. As lágrimas escorriam sem controle. Dona Juliana, amparada pelos sobrinhos, gritava em desespero: "Minha filha!" Levava flores frescas, limpava cuidadosamente o mármore da lápide de sua filha e do genro e conversava baixinho com eles, como se ainda estivessem ali, ouvindo-a. "Minha filha, se eu pudesse trocar de lugar com você, eu trocaria. A vida sem você não tem sabor, não tem cor." Aos domingos, mesmo sozinha, preparava o almoço como fazia nos velhos tempos. Arrumava a mesa para dois, um prato para Márcia, outro para Jorge. Comia em silêncio, as lágrimas misturando-se aos grãos de arroz no prato. O sofrimento começou a corroer a sua saúde. Primeiro vieram as enxaquecas constantes, depois a pressão descontrolada e, por fim, um cansaço crônico que a fazia permanecer horas sentada na varanda, encarando o vazio. Seus irmãos tentavam convencê-la a procurar ajuda psicológica, mas Juliana sempre recusava. "Nenhum psicólogo pode me devolver minha filha." Lucas foi condenado a 18 anos de prisão por homicídio doloso com dolo eventual. O juiz entendeu que ele assumiu o risco ao dirigir embriagado e em estado depressivo. Dentro da cela, passou os anos como um espectro. Recusava visitas, evitava conversar com outros detentos, alimentava-se pouco, emagreceu até ficar quase irreconhecível. O único que insistia em ajudá-lo era Dr. Alcides, o psiquiatra, que via em Lucas uma mistura de vítima e algoz. "Lucas, se você quiser sobreviver a isso, precisa perdoar a si mesmo." "Eu não mereço perdão", respondeu ele, a voz rouca e sem brilho. Tio Beto, o sempre brincalhão, nunca mais foi o mesmo. Abandonou a churrasqueira, parou de beber suas cervejas geladas de domingo e isolou-se dentro de casa. As piadas sumiram, os sorrisos deram lugar a um olhar perdido. Beatriz, prima de Márcia, foi a única que tentou canalizar o luto de outra forma. Ingressou na faculdade de psicologia e anos depois se especializou em terapia de luto e prevenção ao suicídio. Foi a forma que encontrou de não sucumbir. "Se eu puder evitar que outras pessoas passem pelo que nossa família passou, talvez a morte deles não tenha sido em vão", dizia Beatriz, em voz baixa, sempre com os olhos marejados. 15 anos após